Buenas! Estamos aqui mais um podcast Estação 29 do site Paralelo 29. Eu, José Mauro Batista, meu colega Rodrigo Dias, e hoje a gente está recebendo Marcelo Mendes Arigoni, delegado de polícia aí, com bastante história em Santa Maria e atualmente na Delegacia de Homicídios de Santa Maria. Então, bem-vindo, né? E Rodrigo, as boas-vindas. Sim, né? Prazer em receber o Arigoni aqui no nosso podcast, né? Figura ilustre da cidade, né? Polêmico. E seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Para mim é que é um prestígio estar aqui com vocês, né? José Mauro, um cara que de longa data faz parte da história da comunicação da imprensa de Santa Maria, e o Rodrigo, um jovem e brilhante advogado de sucesso, já demonstrando a que veio, aí já é uma figura importante na advocacia da cidade de Santa Maria. Para mim é realmente um prestígio estar aqui com vocês. Perfeito. Como é que começou a tua carreira? Aqui não tem muita senhoria, tranquilo. Aqui é bem solto, bem despojado, né? E eu sou um pouquinho mais velho que o Arigoni, né? Então, tu estudaste Santa Maria, é natural de Santa Maria, é formado aqui, né? E é filho de um delegado de polícia também, né? Como é que é esse teu envolvimento com a polícia, né? Rapidamente, assim, eu nasci em Santa Maria. No bom sentido, né? Meu pai era agente de polícia aqui em Santa Maria. E aí o pai fez concurso para delegado de polícia, e quando passou no concurso, ele já era policial, nós fomos para São Francisco de Assis. Meu pai foi como delegado primeiro em São Francisco de Assis, eu era bem pequeno, tinha 4 anos quando eu saí daqui. Depois o pai voltou para São Pedro e nós voltamos para Santa Maria em 1980, eu tinha 8 anos. Então eu sou filho de Santa Maria, né? Eu estudei aqui no Mareta D'Ambrosio, no Bilac, no Silão Rosa. Só escola pública? Só escola pública. E aí com 15 anos eu estudava no Silão Rosa, eu ingressei no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços gerais, fiz concurso interno, acabei ficando no banco depois por 9 anos, 1 mês e 21 dias. Eu sei certinho porque foi o tempo que eu precisei acertar para fechar o tempo para aposentadoria. Nesse período eu me formei em Direito. Pela Federal, né? Pela Federal de Santa Maria, né? Daí enquanto eu trabalhava no banco. Eu trabalhava no SESEC do Banco do Brasil de madrugada, da 1 da manhã às 7 da manhã. Às 7 da manhã eu saía para aula às 7h30. Aí tinha aula até às 11, depois tinha ou às 3 da tarde ou às 5h30 da tarde. Foi um período de aflição, que nem diz aquela música. Eu dormia das 6 da tarde à meia-noite para fazer o curso de Direito. Tanto que eu fiz em 6 anos o curso, né? Atrasei 2 semestres, foi difícil para mim. E naquela época não tinha, era só a Federal de Santa Maria e só tinha de manhã o curso, não tinha nenhum noturno. Isso foi na década de 90. Na década de 90, em 90. Né? Exato. Acabei saindo em 90. Os cursos de Direito começaram a vir depois. Naquela época era ali, ou o pessoal ia para Cruz Alta fazer, eu acho, na época. 2000 que começou daí o popularizar, e hoje a gente tem umas 8 faculdades. Daqui a pouco a gente pode falar sobra. Um pouco disso, porque eu estou na área da docência já há 15 anos também, né? Mas enfim... Aí nesse período eu me formei em Direito, em 97 eu ingressei no PDV do Banco do Brasil, pensando no concurso para delegado. Meu pai era delegado de polícia, aquela coisa toda. Pessoal, é no PDV do Banco do Brasil. Do PDT e outros partidos a gente vai falar mais no final do programa. Programa de demissão voluntária, não é, uma descontraída, não é partidário, tranquilo. E então, nesse período que eu trabalhava no banco, e antes de ingressar na polícia, eu ingressei em 99 na polícia, eu cheguei a advogar uns 3 anos. Eu tenho OAB 39.478, está suspenso e vou reativar, provavelmente no ano que vem, acho que fico mais um ano. Mas enfim, acabei ingressando na polícia em 99, fiz concurso para delegado de polícia e fui para Rio Grande, comecei em Rio Grande. Mas esse era um sonho, Arigoni? Surgiu antes, né? Não é que fosse um sonho, mas tudo que eu vivi, tudo que eu vi é polícia. Em São Francisco de Assis nós morávamos na casa no fundo. Se tu conversar com a minha mãe, da delegacia, que é na frente da praça. A minha mãe conta que não foi 1 nem 10 vezes que o faqueado da noite estava no pátio dela de manhã quando ela acordava em São Chico, né? Acordava e tinha o morto da noite no pátio, né? Então a rotina de polícia sempre foi uma constante para nós, né? Depois em São Pedro do Sul, eu pequeno vivia por dentro da delegacia. Então realmente a polícia faz parte da nossa vida, né? Era um caminho natural, né? O filho do sapateiro é sapateiro, o filho do médico é médico, o filho tem mais do delegado alguém é da família que é... Tem, a minha irmã caçula, que é 8 anos mais nova do que eu, também é delegada de polícia. Já de uma outra geração, a Michele Arigoni começou como... O primeiro concurso dela, ela foi serventuária do Ministério Público, foi secretária de diligências, e logo em seguida ela foi aprovada no concurso para delegado. A Michele trabalhou em Livramento, em 2 Irmãos, e hoje, ela tem uns 10 anos de polícia hoje. Hoje ela está em São Leopoldo, a delegada da mulher em São Leopoldo, uma delegacia bem importante, uma delegacia, né? Não é fácil lá.
E tá desempenhando a função dela, tá bem. Felizmente, uma boa delegada na minha avaliação. E mudou muito a polícia da época lá do teu pai pra hoje? Isso, mudou muito a polícia. Mesmo de quando eu entrei. Na época do sentido? pai era um momento, 99, quando eu ingressei em Rio Grande, era muito difícil, era outra realidade, outra estrutura, outra cultura de pessoal, né? Outra cultura da comunidade. Eu lembro que lá em Rio Grande as pessoas procuravam a polícia, muitas vezes elas não queriam registrar a ocorrência, elas queriam que a polícia fosse lá resolver o problema delas, entendeu? Fosse lá dar um susto, antigamente fosse era uma lá delegacia dar uns só cascudos também, no cara. Não, mas já tinha, né? especializado. Já tinha umas 4 em Rio Grande. Sim. Eu fui titular, minha primeira titularidade foi o Centro de Operações de Rio Grande, que nem tinha aqui o CO, né? Que era o plantão. sim. Né? Então eu trabalhava de segunda a quinta direto. Hoje seria DPPA? De PPA. De segunda a quinta direto, eu fazia tudo, era tudo comigo, e depois eu não entrava na escala do fim de semana. Aí sexta, sábado e domingo era com os outros delegados que revisavam. Sim. Era folga. Mas segunda, quinta, dia e noite era direto comigo. Aí normalmente eu vinha embora. Foi um tempo difícil também, porque de Rio Grande aqui para pegar um ônibus era 6, 7 horas, né? E, enfim. Aí eu fiquei um tempo lá e logo em seguida eu consegui remoção para Porto Alegre. Aí fui trabalhar como eu tinha menos de um ano de polícia e já estava em Porto Alegre, numa delegacia como delegado adjunto. Então tinha um delegado antigo lá, que era o delegado titular, na 10ª DP, que é a área bem próxima da Redenção. O que ela cuida Tudo, geral? Distrital. Distrital. Tudo ali da área, né? Porque como é que funciona na polícia? Nós temos as especializadas e as distritais. Então, se ocorrer um crime agora aqui, primeiro eu vou ver se não é da especializada aqui em Santa Maria. Ou seja, eu vou ver se não é da criança, do idoso, da mulher, do trânsito, do homicídios ou da DRACO, antiga de FREC. Se não for deles, pela especialidade, aí vai para o distrito policial, aqui é a área da primeira delegacia de polícia. Mas sobra Clínica pouco, geral. daí. Mas sobra bastante ainda. Sobra todo o furto, o roubo, o homicídio não. Furto, roubo, estelionato, apropriação indébita. O latrocínio vai para latrocínio vai para DRACO hoje. Para DRACO? Esses estelionatos virtuais, que é o que mais ocorre hoje, né? Que na verdade são crimes cibernéticos impróprios. A grande maioria do crime hoje é telecrime, crime à distância, né? Eu tenho chamado como de crime à distância no conceito profano, porque juridicamente o crime à distância é outra coisa. Mas a grande maioria é isso, e isso é o que está abarrotando as delegacias hoje, né? Talvez metade das ocorrências hoje sejam esses estelionatos à distância. O golpe pelo Facebook. O nude, o pedido de dinheiro do... mãe, aqui eu... Mãe, sou eu, me passa um dinheiro aí. A clonagem fui do sequestrado. WhatsApp. Exatamente. Esse já é o crime cibernético verdadeiro, né? Mas a grande maioria é o que a gente chama de crime de informática impróprio, que é um crime que é feito pela rede, pelo celular, mas ele, na verdade, não é um crime de internet. Ele usa a internet como meio só, né? Que é o bom e velho estelionato. Eu ligo pro... Vai ser um pessoal, um estelionatário mais especializado? Não, esse é o preso dentro da cadeia lá, passando golpe, mandando SMS, dizendo que é o golpe do nude, por exemplo. Sim, preso cria um fake book falso com uma foto de uma guriazinha bonita e começa a conversar com o Rodrigo. Lá pela cidade trocam nudes e aí depois o cara pega o celular e diz, a minha filha aqui que estava falando contigo, ela tem 16 anos, eu vou registrar um estupro virtual, vou falar com o delegado. Isso é um estelionato, entendeu? Não tem nada de cibernético. Agora, cá entre nós, né? O tal do golpe do nudes também, vamos convir, os caras merecem, né? Mas tu sabe que esse golpe do nude aí, esse realmente o cara que cai, não sei, tem que dar um prêmio. Mas tem uns que são mais elaborados. Por exemplo, tem um cara na rede ali que se chama Agostinho Sincero. É um personagem que ele faz uns memes, mas brincadeiras, uns memes do Agostinho Sincero. Às vezes tem uns memes meio picantes, assim, né? Meio picardia, assim, com conteúdo sexual. Se tu abrir o meme e for embaixo, tem 200 comentários. No meio dos comentários tem umas meninas bonitas. Sempre ali. E diz assim, gostei, eu tô precisando de ti lá em casa, quer ver minhas fotos, clica aqui. Várias. Sim. Aquilo tudo é golpe. Tudo é um preso dentro da cadeia, né? Aí quando o cara clica aqui, vai conversar com ela, achando que sei eu, que às vezes uma garota de programa, alguma coisa assim. Ou às vezes quando o cara clica aqui, já vem um aplicativo, um malware pro celular dele, chamado Ndesk, ou um outro tipo, que já passa a comandar o celular dele, né? Ele perde a disposição sobre o celular dele, e aquele aplicativo, ele possibilita um acesso remoto do preso, tá lá dentro da cadeia, o celular dele. Ou se não é esse crime mais elaborado, ele entrou ali e acha que tá conversando com aquela moça. Aí eles começam a conversar ali, daqui a pouco eles trocam nudes. Pois e era que trocar o cara, agora o que eu me referia, né, que chama atenção, assim, e isso não é um falso moralismo, né, a gente vê, assim, uns caras já de certa idade, né, eles sabendo que supostamente está conversando com uma menina de 14 anos, que a gente sabe que né, seria estupro de vulnerável, né. Mas é que elas não se apresentam como menores, né.
Se apresenta com uma Muitos moça se bonita. apresentam. Aí poderia ser um estupro, já né? vi mas vários que chegam pra nós, vários que chegam pra que nós. gravaram. É uma moça mais nova. Eu tenho 51 anos. Claro. Uma guria de 20 ou 30 é uma criança pra mim, entendeu? Sim. Claro. Mas a conversa é essa. Claro, então tem papo. muitos golpes desse tipo. Muitos mesmo. Até já me aconteceu no escritório de cliente vir me procurar em função do golpe e a gente vê o abalo comum, psicológico né? que eles ficam. Eles chegam a fazer empréstimo. Um dia eu tô na delegacia, me liga uma aluna minha, eu sou professor lá na Ubra hoje. Uma aluna me liga, professor, ela vende dinheiro, né? Ela trabalha nessas empresas factoring, alguma coisa assim, que faz empréstimo aí no centro. E aí ela, professor, eu tô com uma situação assim de um senhor que tá aqui querendo tirar 20 mil reais de empréstimo, mas eu tô vendo que tem algo errado. Aí nós fomos ver, era isso aí, o cara tinha caído num golpe, ele tava desesperado atrás de um dinheiro pra pagar, pra não jogar. E eles se prevalecem dessa situação, né? E a recomendação, já aproveitando aqui, é que nunca pague, não paga 1.000, não paga 2.000, não paga 5.000. Vão divulgar, deixa que divulgue, porque vocês vão pagar, eles vão divulgar igual. Se der 1.000, eles vão querer 5, se der 5, eles vão até esgotar. E a maioria nem divulga, né? É só ameaça mas mesmo. Eu quero dizer que mesmo que pague ou não pague, o negócio é não... Assim, se for trocar nude, pelo menos não mostra o rosto, entendeu? Porque hoje as relações se dão pela internet. Tanta gente casou com quem encontrou na internet, que a gente sabe. Claro. Mas enfim, poxa, se preserva um pouco, né? Não precisa estar mostrando a cara. Tem um outro golpe de agora, eu chamo do golpe do peru peludo. Olha só. Isso é novo. O que acontece? Tu falou que o conteúdo sexual, mas é o que vende, né? O que mais vende é isso. Olha só, funciona assim. Tu tá aqui, toca teu celular. E aí é uma videochamada. Aí tu abre a videochamada. Quando tu abre, tem um cara com o pênis na mão do outro lado. Aí tu olha aquilo assim e logo tu desliga, né? Aí o cara te filmou 1 ou 2 ou 3 segundos ali na tela. O teu rosto e aquilo ali. Aí ele printa aquilo ali, sabe quem tu é, e começa a te mandar os prints daquilo ali, te ameaçar, dizendo, se tu não me der agora 1.000, 2.000, 5.000, eu vou mandar pra tua mulher, dizendo que tava se relacionando comigo, vou mandar pros teus filhos, vou botar na rede social. Então, pra chegar no ponto que nós estamos... Já tem hoje. Caso desse golpe aqui em Santa Maria? Sim, claro que sim. Muitos? Cada dia um golpe novo. Mas isso é novo, né? É novo, mas não é tão novo assim. Não é tão novo assim. Mas, só pra me perguntar, é golpe do peru peludo? Eu que inventei. Eles chamam de golpe do piu-piu. Golpe do piu-piu. Eu não conhecia esse golpe. Golpe do pintinho, golpe do xixi. É interessante o pessoal saber, né? Eu cada dia um novo. O problema é o seguinte, na verdade, né? Nós ficamos aqui do lado de fora enxugando gelo, tentando resolver isso. Só que nós temos uma mola propulsora disso, que é um sistema prisional que está com os presos lá. Cada galeria tem... Cada cela tem 1 ou 2 celulares. Parece uma central telefônica. A empresa. O cara passa o dia inteiro ali fazendo isso, pensando nisso, trocando ideia entre eles, criando golpes novos. Para ter uma ideia, tu compra hoje no Mercado Livre um equipamento, é um pouco mais caro, custa uns 25 mil reais. É um totemzinho assim, um pouco menor que um computador. E ele fica irradiando SMS no raio de 1 quilômetro. Veja, ele não precisa de número de telefone. Ele funciona mais ou menos que nem alguns mercados, não sei se já foi. Quando tu chega no mercado, que tu te conecta na Wi-Fi do mercado, vem um SMS, o frango tá em promoção. Né? Hoje é promoção da carne. Sim, funciona mais ou menos que nem ali. Ele põe aqui no raio de 1 quilômetro, ele fica... Quem passar ali, ele manda SMS. E o que é o SMS? O que eles quiserem. Então ele escreve ali, olha, o Sebrae Santa Maria tá procurando... contratando técnico de secretaria, mas precisa de 2º grau completo. Clique aqui. Quantas pessoas vão clicar ali? Salário de 2.000. E aí quando clica ali, já vem um malware pro celular. Ou você está sendo chamado na polícia, o cara vai ver o que é. Ou tem o dinheiro que sobrou nas contas de banco, aqui tem um no seu CPF, clica aqui. O cara vai clicar para ver o que é. Quando ele clica, já vem um aplicativo. Então, assim, para mim... Eu estou me especializando um pouco nessa área, mesmo pensando numa advocacia futura nessa área, para além do que a gente já faz na delegacia. Porque hoje, na investigação de homicídios, que é onde eu trabalho, muito tem a ver com quebras, né? Os homicídios, nós elucidamos todos os homicídios do primeiro semestre, os 32 que houve. Tu vai pensar assim, poxa, como é que nós elucidamos o último agora, dia 16 de setembro, um cara morto numa área alagada, eu achei até que era de enchente, depois se descobriu com a tecnologia. Um tiro na testa. Então, tecnologia, celular... Uma abreviação assim. Comparando o estelionato de hoje, virtual, com o de antigamente, lá da época do teu pai, teria alguma comparação assim da época, tipo dos que davam golpe na época? Nós temos crimes de informática próprios e impróprios. A grande maioria são crimes de informática impróprios, que é o velho estelionato. Onde é que eu enquadro isso? No 171 do código.
O cara que liga, ou numa extorsão, né? 158 do código. Quando vai mais longe é uma extorsão. Golpe do falso sequestro. Um golpe que é muito comum e é incrível. O do bilhete do Mega Sena. O bilhete é muito pouco. Mas já caiu de moda. O do bilhete caiu um pouco. Agora é virtual, né? Tem os similares virtuais. Mas um golpe que tem bastante ainda... é o do OLX e Facebook. Eu não recomendo que ninguém anuncie carro em OLX e Facebook. Se fizerem, pelo amor de Deus, não ponham o número da placa. Não deixa aparecer o número da placa. Teve um caso recente aqui, né? Que os estelionatários... Até o pessoal foi preso, né? Lá em 3 estados. Rondônia, Goiás e Mato Grosso. E pelo que eu vi foi isso. Que tanto o cara que anunciou a venda do carro... perdeu dinheiro como o comprador. Perdeu dinheiro, 100 mil reais, né? É um golpe perfeito. É assim, o Rodrigo anuncia um carro no OLX. O estelionatário, que é um preso dentro da cadeia lá, enxerga ali, printa e faz um anúncio numa outra rede social. Ele anunciou por 20, ele anuncia por 15, mais barato. Aí o José Mauro se interessa no carro de 15 e começa a conversar com ele. E aí começa a conversar com ele, vão fechar, tá, já tem o comprador pro carro por 15. Aí o preso, o estelionatário, esse liga pro Rodrigo e diz assim pro Rodrigo: Rodrigo, quanto é que tu quer no carro? Eu quero 20. Aí ele diz assim: cara, eu não vou te mentir. Eu sou repassador de veículo, eu vou ganhar um troco em cima desse teu carro. Me faz 18 na bucha em dinheiro. E o Rodrigo, dinheiro faço 18. Aí o estelionatário diz assim: tá, então eu vou te mandar um comprador aí. O José Mauro, ele é meu primo e eu tô devendo um dinheiro pra ele, vou pagar com esse carro. Só que como nós combinamos que eu vou te vender, vou te pagar 18, tu não pode falar em preço pra ele. Tu diz que o carro já é meu, entendeu? Que daí tá resolvido. E tu quer vender o carro, entendeu? Aí o José Mauro vem, tu é um cara sério, ele também. Quando ele fala, tu diz, não, o carro já é dele lá. Tá, o José Mauro, quando ele diz o carro já é dele, talvez tu tenha no teu escritório casos desse tipo aí, precisa de ação judicial depois. Quando ele diz o carro já é dele, ele chancelou. Né? Ele chancelou, ele legitimou o estelionatário. Aí o José Mauro volta, termina a negociação com o estelionatário, deposita os 18 mil na conta do estelionatário e vem buscar o carro com o Rodrigo. Daí não entrega o carro. Esse golpe, viu? Eles chancelam. Uma vez eu anunciei um Volkswagen Up que eu tinha na rede social. Os caras, sabendo que eu sou delegado, fizeram comigo. Eles pegaram meu Up, anunciaram no lado. Cara, era um serventuário da justiça lá de Jaguari, eu acho. A sorte, o cara fez um contato comigo. Ele me ligou ali e eu já conhecia o golpe. Cara, seguinte, tá mal isso ainda. Isso aí é golpe, estão usando meu carro anunciando. Por quanto estão anunciando? Por 15, eu disse, mas eu quero 20. São cara de pau. É ousadia. Aí eu mandei uma mensagem pro cara, ainda ele me mandou uma pistolinha assim, me ameaçando eu. É um preso dentro da cadeia lá no Maranhão, não tá nem aí pra nós. Mas Anigone, né, uma situação ainda mais séria, porque essa envolve vida, evidentemente, né? Alguém pode até cometer um suicídio, perdendo dinheiro, isso acontece, né? Exatamente. Mas que é a questão dos assassinatos, né? O crime de homicídio, né? Principalmente aí. Pelo que a gente vê, teve uma batida recentemente, eu chamo de batida, sou do tema da batida. Na PESB, né? Toda semana, quase. Quase toda semana, né? É muito espaço sem muita repercussão. Que a gente às vezes não divulga. E isso aí teria a ver, né, com ordens de assassinatos que estariam partindo de dentro da cadeia. Como é que é essa realidade em Santa Maria? Assim, nós começamos a falar antes sobre como era a criminalidade quando eu entrei e como é hoje. Hoje a criminalidade é muito diferente, né? As facções, infelizmente, facções a gente chama, parece uma coisa grande, são pequenos grupos criminosos, né? Em Santa Maria nós temos uns 8 grupos criminosos. Tá, essas facções têm alguma ligada a essas grandes de Porto Alegre, da região metropolitana? Algumas de Porto Alegre estão aqui, outras são ligadas. É dinâmico isso, às vezes 2 estão juntas, estão ligadas com uma, às vezes não estão. Né? Isso é um mundo dinâmico, conforme as lideranças são transferidas daqui, que às vezes a gente transfere. Outras lideranças se criam, fazem outras relações, muitos morrem, eles reposicionam, então é algo muito dinâmico. E na PESB tem preso perigoso, de alta periculosidade, assim, ou não chega a ter? Assim, pra nós é uma gurizada, entendeu? Sim. A gente olhando como polícia. O criminoso hoje ele é um guri de 16 aos 25 anos. Não, mas tem aquele extremamente perigoso, né? Extremamente
Hoje um guri de 16 anos, essa semana nós prendemos, o termo técnico, na verdade é captura, internação, de 2 adolescentes de 16 anos que mataram o Roliezer de 18. 2 guri, um guri com uma arma na mão, ele é uma pessoa perigosa. Então, sim, nesse sentido, sim. No próprio caso ali tem sim, meninos com 2, 3 homicídios. Esses guris são perigosos. Agora, tu vai pensar assim, quando tu pensa, presos de alta perigosidade... Que antigamente a gente chamava aqueles... né? A gente chamava aqueles tipo Melara. Sabe quando mataram o Melara? Em 2005, para quem não sabe quem é o Melara, dá uma Dilonei Francisco Melara. Nos anos 90, né, ele invadiu o palácio do... Assaltante de banco da década de 90. Piratini, não teve uma história ali no governo Colares. Eles protagonizaram uma fuga. Uma fuga do presídio lá, deu uma correria pelo centro de Porto Alegre, terminaram no Plaza São Rafael. Isso foi na década de 90, não tá na polícia ainda. Mas o Melara foi solto em 2005 e foi morto na colônia japonesa em 2 Irmãos. Eu sei bem, sabe por quê? Em seguida, né? Porque só tinha uma delegacia de homicídios no estado, era em Porto Alegre, e o delegado era eu quando mataram o Melara. Eu trabalhei 6 anos em Porto Alegre. Ele não se readaptou ao mundo do crime fora da cadeia. Logo mataram ele. Saiu desarticulado, né? Mas eu tô falando das facções. Então hoje a criminalidade ela está relacionada com as facções. Né? Se tu fores olhar assim, o furto e o roubo diminuíram. A cidade de Santa Maria tem problemas com furto de fio, furto de bueiro, esse furto rasteiro. Entram nas garagens, levam a bicicleta, levaram a bateria do meu Opala, eu tenho um Opala, levaram da minha garagem. Entendeu? Isso aí. O roubo, se eu não me engano, nós temos 40 ou 44 roubos. O que é roubo? É o assalto, né? Assalto. O que é assalto? É a mão armada ou não, ou com violência. Ou com violência, não. Ou grave ameaça, que dizem. Violência ou grave ameaça, tá? Mas é violência. Uhum. Nós temos na cidade de Santa Maria, se eu não me engano, são 44. Nós estamos no mês 10 do ano. São 5 por mês. Uma cidade com 300 mil habitantes. Então Santa Maria, eu digo, as pessoas não entendem, é um dos melhores lugares para se viver do mesmo porte. Uma cidade com 300 mil habitantes, se nós formos olhar estatisticamente, Santa Maria que tem menos crimes. Rio Grande, por exemplo, isso não é de agora, as pessoas costumam comentar, né? Em boteco adoro isso aí, né? Santa Maria é uma cidade violenta, porque mata. E não é, a gente sabe que Rio Grande, por exemplo, no início do ano já tinha o dobro de homicídios, de assassinatos que Santa Maria. Olha só, roubo de veículo, quando eu era delegado de polícia regional, eu me lembro que nós tínhamos 36 por ano em Santa Maria e Caxias tinha 700 por ano. Passo Fundo tinha 180 por ano, que é uma cidade melhor que Santa Maria. E por que você dá isso, Arigoni? Porque Caxias está mais próximo à capital? Na verdade, no roubo de veículo, modéstia à parte, é um trabalho das forças de segurança aqui. Não só nós, Polícia Civil, Brigada Militar. Eu sou um que às vezes com o vidro aberto na sinaleira. Não deixam o desmanche se criar. Tem. Nós historicamente não deixamos aqui em Santa Maria se criar a indústria do desmanche, né? Então eu trabalhei em Porto Alegre 2 anos na divisa com a Alvorada, ali na área do Porto Seco, onde as quadrilhas vão ali, alugam um pavilhão e ficam 2 ou 3 meses manchando e picando o carro dentro do pavilhão, sabe? 3, 4 carros numa noite. Numa noite eles picam 8 carros ali. Eles vão tirando as peças e cortando e deixando as latas. Quando aquilo enche, eles abandonam e vão para outro pavilhão, porque tem a indústria do desmanche. E aí pegam todos os objetos e põem para vender ali na Sertória, naquelas... E também, esse tempo, ainda quando eu trabalhava na extinta Razão, né? Houve uma época que uma facção ou 2 facções da grande Porto Alegre, ali conhecidas, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda para elas, né? Mas elas tentaram se instalar ali pelo Beco do Beijo e não conseguiram. Eu me lembro que teve uma grande repressão. Eu não sei se eu era delegado do regional na época ou se era o Sandro Miners. Eu não estou lembrado bem o ano, mas eu sei que houve uma contenção, né? E esses caras eles não chegaram a se instalar aqui em Santa Maria. Eles conseguem de algum jeito. Por exemplo, o Sam Borges está olhando lá. Pelo que eu vi no noticiário do governo do estado, lá tem facção pesada. Eu não conseguia... No Vale do Taquari, Lajado... São as mesmas. São as mesmas, mas parece que lá estão mais... as facções funcionariam em formato de pirâmide, por exemplo, de Porto Alegre... Exatamente, mais ou menos. Mas assim, o que nós temos que pensar na facção? A facção quer o dinheiro. Né? Santa Maria tem muitos homicídios. Nós estamos com 44, eu acho. Pelotas tem 20 ou 22, porque lá tem 2 facções que dominaram a cidade. Tem menos. Pelotas está com menos. Dominaram, as 2 dominaram. E aqui também nós temos 8 que ficam brigando dia e noite pelos pontos. Então eles estão se matando, brigando, eles chegam a chamar a gente da facção de Porto Alegre para vir aqui matar os contra, depois os que sofreram revés aqui dão um troco. Então enquanto for esse grupo, isso tem a ver também com
a posição estratégica de Santa Maria, a posição topográfica, né? Nós somos no centro do estado, isso aqui é um corredor de passagem de droga, de distribuição de droga. Teve um caso que foi bastante noticiado em nível nacional, né? Que foi um caso que aconteceu esse ano em que um grupo de 4 ou 5 pessoas encapuzadas, fardadas com... Né? E eles gravaram a execução e eles mesmos divulgaram. De 2 homens, né? E eles mesmos divulgaram. Para se empoderar, né? Eles divulgam para se empoderar, para dizer, nós somos cara, com a gente, nós somos violentos. Eles foram... Nós temos esse caso. Presos. 4 presos, um indivíduo deles foi morto, um dos que nós iríamos prender foi morto num confronto com a PM em Porto Alegre, e nós temos ainda o inquérito em investigação com a possibilidade de prender mais gente. Eles não eram daqui? Não eram daqui. Era de uma facção de fora que foi trazida. Nós prendemos 2 deles em Alvorada, os outros eu já não me lembro, foram tantas. Esse ano nós temos, acho que uns 50 presos já da delegacia. E naquele mesmo mês teve um revés, eu acho, né? Porque outros pontos aconteceram naquele também, mês nós tínhamos 2 duplos homicídios, os 2 esclarecidos. Teve 2, né? Teve um casal, se não me engano, salvo engano. E esses aí, eles são responsáveis por fatos em outros locais do estado que nós conseguimos materializar. Com o mesmo modus operandi. Mas para fechar essa questão que tu me fez uma pergunta e não consegui avançar. Então, o que ocorre em Santa Maria? Nós temos os homicídios que são um problema hoje, por conta da guerra das facções. Mas esse não é um crime que vai atingir nós aqui, entendeu? Esse é um crime entre deles. Se tu pegares os 44 homicídios, talvez quase 40 estejam ligados a isso. Então nós temos mesmo 4 ou 5 homicídios. Só se deu uma zebra de alguém... tipo assim, tem o cara do verde, ele que brigaram num dia de jogo e um matou o outro. Tem aquele rapaz esfaqueou... esfaqueou namorada. Então, se nós não tivéssemos a questão das facções, nós teríamos 4 ou 5 homicídios. Exato. Esse crime não atinge o cidadão aqui. O que nos atinge aqui é o furto, o roubo, o latrocínio, que não tem. Nós não temos sequestro em Santa Maria. Eu estou com 24 anos de polícia e não houve nenhum sequestro de pessoa. Eu não lembro também. Assalto a banco não houve. Houve assalto a malote. Assalto a banco nunca houve. Houve em São Cepé, houve em São Pedro. Mas aqui nunca houve. A carro forte. 24 anos nunca assaltaram um carro forte. Para mostrar que o trabalho das forças de segurança aqui é um trabalho efetivo. Agora, nós temos esse problema dos crimes dolosos, chama CVLI, crimes violentos letais intencionais, por conta dessas disputas. O ano passado foram 70 homicídios, 150 tentativas. O bom é que nessas tentativas, tem casos que a pessoa... ficou até... Tem um caso de um tetraplégico. Tem um caso do tetraplégico, aquele um dos casos mais graves que eu vejo. Eles foram numa boca de tráfico para matar os contra, não acharam os caras, mataram um cara que veio fazer o serviço elétrico. Mataram, não, tentaram matar. Itararé, vou para exemplar. O cara ficou... Foi no Itararé, né? E o cara inocente, trabalhador, né? São os bichos, entendeu? Eles estão presos, né? Tem menor no meio, né? Tem. E na questão da criminalidade, Arigoni, não é mais barato para as facções, né? Que fez esse link dos homicídios, né? Do roubo, a questão dos golpes também. Sim, é isso que eu estou dizendo. Por que o crime, o furto e o roubo exige um investimento, né? Não tem sentido um cara entrar aqui agora com uma arma na mão. É muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Ele tem que ter uma arma, alugar ou comprar uma arma, tem que entrar. Ele vai chegar aqui filmado por tudo quanto é lugar. Vai entrar ali e vai dizer mãos ao alto aqui, me dá o dinheiro. E se ele bobear, eu vou sacar a arma e vou dar um tiro nele. Que era o que acontecia antigamente. Ou ele vai me dar um tiro, ele também não quer me matar. Se ele me matar, ele vai ser pego depois, entendeu? O roubo. Então, pro criminoso não tem mais sentido. Se ele pode ficar dentro da cadeia hoje, ou dentro de casa, no celularzinho dele ali, e usa uma VPN, usa o Tor, hoje ele não precisa ter grandes conhecimentos de informática, porque eles têm as redes deles mesmo, onde uns jogam os aplicativos para os outros, e aí os pacotes têm SMS, as coisas. Ele passa o dia ali, ele faz 2, 3 mil às vezes no celular num dia. Isso que a gente tem pego na grande maioria dos celulares que a gente encontra nas cadeias. Eu vou fazer uma pergunta bem delicada, que é o seguinte, né? Eu sei que volta e meia a brigada prende pessoas que estão tentando arremessar droga e celular. Toda hora. Mas é essa a única maneira de entrar celular? Pois é, porque entra celular a quantidade de celular que tem em presídio... Não poderia ter. Não poderia ter, né? Mas daí essa pergunta tu tem que fazer para outra pessoa, pra mim, porque eu também faço essa pergunta. Claro. Teve um ex-prefeito que foi secretário de segurança, não vamos falar no nome dele aqui. Sim. Era prefeito e foi secretário de segurança, agora uns anos atrás. Na primeira semana dele, ele
sentou na cadeira lá na Guaíba ou na Gaúcha, numa rádio daquelas lá, eu tava ouvindo aqui no rádio, e perguntaram para ele, secretário, por que deixam entrar os celulares nos presídios? Por que não resolvem isso? E aí ele foi honesto, ele disse, não sei, eu tô chegando, mas eu vou descobrir, ele disse. Não descobriu ou descobriu? Depois ele não disse. Não sei se ele descobriu ou se não descobriu. Então uma pergunta assim que eu não posso responder pelo que eu não concordo. Acho que nós estamos enxugando gelo. É uma piada, é uma vergonha isso, entendeu? Hoje, mais da metade dos meus homicídios, a ordem de mandato lá dentro da cadeia, ou às vezes não é a ordem direta de mando, mas tu vê que está relacionado na cadeia. A gente cumpre mandados lá quase uma vez por semana com o apoio da SUSEP. A SUSEP faz também, são nossos parceiros, se chama hoje Polícia Penal. E sem eles nós não conseguiríamos, mas em todo mandado a gente aprende celular lá dentro, entendeu? Então tá demais, isso tem que resolver. Então o que eu digo, enquanto nós ficarmos prendendo e repreendendo pessoas que deveriam estar presas ou que não ficam presas, porque eu estou chamando de pseudo-prisão. Se eu prender o José Mauro e botar na cadeia, ele segue praticando com o celular lá dentro, entendeu? Você tá botando dinheiro fora comigo, tem que resolver isso. Como se fosse contratado para fazer operacionalizar uma outra função. É outra função. E é o pior, eles se deram conta que é melhor, isso é mais fácil, é melhor. Então eles estão migrando. Risco, né? São centrais, tu disse agora há pouco, são centrais do crime. Hoje uma galeria lá é uma central do crime, passa o dia inteiro ali. O tráfico de drogas, e esses seriam os caminhos mais fáceis. É o tráfico de drogas e isso hoje. O resto é tudo circunstancial. Né? Eu tenho visto, a gente sabe que a maioria desses crimes está relacionada à questão do tráfico, né, da guerra do tráfico. Eu me chama a atenção, né, porque a gente cobre polícia ali, a quantidade é empírico, veja só, eu não fiz um cálculo ainda, né, mas eu vejo assim que tanto nas apreensões da brigada como nas várias delegacias da Polícia Civil aí, e da PRF, da PF em algumas circunstâncias aí, a quantidade o aumento do tráfico de crack, que é uma droga barata, creio eu, deve ser a mais barata, né? E você vê que Santa Maria tem muita apreensão de crack e cocaína, que são as drogas mais letais, mais perigosas, mais... Sim, mas além dessas explodiu como um todo, né, Zé Mauro? Nessa semana aprenderam um monte. No mandado de busca nosso, na quarta-feira, que nós aprendemos os dois meninos, 16 anos lá, matadorzinho. A Draco foi junto com a gente, aprendemos acho que não me lembro quantos quilos, mas vários quilos de maconha. Então explodiu como um todo. Uma coisa que está chegando muito é o êxtase, né? Nós tivemos um caso aí de uma moça essa semana aí, que morreu, foi encontrada num motel. Sim. Aquele pessoal ali, pelo que indica, preliminarmente eles passaram a noite numa balada tomando êxtase, né? E aí ela acabou tendo uma overdose. Então a droga é um problema. Claro. E aí nós temos um problema muito grave hoje. Esse caso, ele já está solucionado. Se não me engano, seria uma pessoa trans, é isso? Isso, já está mais ou menos solucionado, então. Nós achamos que foi isso, né? Não seria nem homicídio, né? Não tem indício de morte violenta. A perícia não veio ainda, mas eu te diria assim, muito provavelmente vai ser isso, tá? É porque houve um mal súbito, né? E a partir daí, exato. Exatamente. Todos os indícios ali indicam que tenha sido uma overdose. E a Arigoni até, nessa questão das drogas, né, acho que faz um mês atrás, um tempinho, foi desmantelado pela Polícia Federal, inclusive, né? Mas acredito que tem algum conhecimento dessa rede. Envolvendo as distribuidoras? É isso. Aí eu não vou falar porque a investigação deles está em andamento. Eu sei pouco mais do que vocês sobre isso. Sim. Tá? Ainda sobre os homicídios, que eu diria, eu estava dizendo assim, ó. Então, nós temos esse problema com relação aos grupos criminosos e, infelizmente, o nosso alto índice de elucidação, primeiro semestre todos, agora eu devo estar com uns 80% e pretendo chegar ao final do ano, se não com todos elucidados, com algo em torno de 90% ou mais de elucidação. Isso deveria funcionar como um fator de prevenção e de repressão, né? Porque a certeza da cadeia deveria desestimular. Mas hoje, tu prendeu ou não prender... O cara não se preocupa com isso. Né? Tu olha pra ele e sabe que não dá nada. Cá entre nós, a gente sabe que é uma discussão em relação em questão à impunidade, que é uma situação, em relação o sujeito é preso ali por um crime grave, daqui a pouco ele está na rua. A gente sabe que tem esse problema, né? E mesmo não na rua, dentro da cadeia, ele segue praticando crime. Não, dentro da cadeia ele vai... Então, assim, eu digo assim, nós trabalhamos nesse meio aqui, nós, Polícia Judiciária. Nós temos o depois, que é o sistema prisional, que a gente tem que resolver. Eu sempre faço um elogio para os agentes da SUSEP, quando eu critico o sistema prisional, a culpa não é deles. Os caras com a estrutura que eles têm, eles fazem o que eles podem. Nós precisamos investir no sistema prisional para que o preso
fique preso. O preso tem que cumprir pena com dignidade, ele tem que ter comida, tem que ter banho, tem que ter tudo lá dentro, né? Mas ele tem que estar preso. Hoje ele não dá preso. Hoje são pseudo-prisões. Hoje eles estão que nem assim, ó. Nós somos parceria aqui, estamos todos aqui na galeria, os amigos, estamos aqui de boa, entendeu? E nós temos um gargalo no antes. Hoje a gente vai cumprir um mandado de busca lá para prender o Joãozinho e ver o Pedrinho, o Mariozinho e o Juninho. E eu enxergo que daqui a 2, 3 anos aqueles vão ser os meus clientes. Nessa semana foi um absurdo, porque um desses guris de 16 anos que a gente prendeu, 16 anos, um dos policiais que trabalha comigo, olhou pro guri e disse assim, cara, eu te conheci dentro da barriga da tua mãe. Mas a gente, assim, a gente precisa do intervalo e antes eu quero te deixar uma pergunta, né? Você como delegado da autoridade de polícia e também como professor, né, na área de direito penal, qual a solução? Mas aí a resposta então depois do nosso intervalo. A gente repete a pergunta. Ouça o podcast Estação 29 também pelo Spotify. Retomando então, Rodrigo, a pergunta que... Isso, né, Igor? A gente tinha perguntado, né, no intervalo, qual a solução que você, como professor e está estudando essa área, na questão do combate ao crime e também, né, a ressocialização dos presos. Tu vê, assim, aqui eu saí da Delegacia de Polícia Regional há quase 8 anos, né, fui delegado regional em 2 regiões, na região de Santiago e Santa Maria. Quando eu larguei a regional aqui, nós tínhamos 35 homicídios por ano. Nesses 8 anos, na gestão do delegado Sandro Menders, a polícia foi muito eficiente. Nunca se apreendeu tantas armas, drogas, pessoas. Se olhar os números, foi mais até do que na minha gestão. E nós chegamos no ano passado com 70 homicídios. Então a gente vê que a polícia está sendo, eu costumo dizer, muito eficiente, mas com nenhuma eficácia social. Por quê? Porque segurança pública é um leque de atores sociais, onde nós, a Brigada Militar, o Ministério Público e o Judiciário, somos 2 ou 3 ou 4. Mas tem um monte de gente mais aí, tem a escola, a família, tem o acompanhamento familiar, tem o município. Escola. Exatamente, entendeu? Enquanto nós pensarmos que polícia resolve, polícia é o que dá... Polícia é o que era para ser a última rácio, né? Quando nada mais resolveu, aí tu usa a polícia. Polícia é o Amoxil BD, que é um antibiótico forte, né? Não serviu mais nada, vamos dar esse aqui. E hoje estão jogando polícia em cima de tudo, banalizou essa questão. O que nós temos hoje? Nós temos áreas de vulnerabilidade social. Santa Maria é uma cidade pobre, é um cinturão de vulnerabilidade em volta. Aquele menino que está lá na área de vulnerabilidade, na invasão da caixa d'água, o que não tem luz elétrica, que não tem banheiro, que o banheiro é um buraco no fundo de casa, o pai dele é um reciclador. E o cara que tem um pouco mais ali no bairro, que tem um chevetinho, que tem a namorada, que tem um fuzil, é o guri de 19, 20 anos que é o líder da facção. Aquele piá de 10, 12, quem que ele quer ser? O pai, que é o reciclador, que puxa uma carroça o dia inteiro, ou o outro que tem essas coisas? Ele quer ser essas coisas. Até hoje, antes de vir pra cá, eu vi uma mãe puxando o carrinho com 4 crianças atrás do carrinho. É isso aí. Então, nós precisamos romper isso. Nós temos que colorir essas áreas, entendeu? E isso parece um discurso de esquerdista, mas não é. Um discurso de quem está vendo isso acontecer uma vida toda, entendeu? E como tu disse, felizmente eu consigo aliar o pé no chão da polícia com a academia. Hoje eu estou na academia, eu fiz mestrado, fiz doutorado, estou fazendo um pós-doutorado em compliance criminal. Eu sou professor da pós-graduação na academia de polícia, na parte de investigação policial. Eu conheço os 2 mundos. Estou formando gente aqui em Santa Maria há quase 15 anos, né? Eu dei aula em 3 faculdades, hoje estou só na UBRA. Então a gente consegue dos 2 lados enxergar isso e ver que enquanto nós não quebrarmos isso aqui, nós vamos estar prendendo pessoas. A gente prende um e sai 3 ali. Esse é um ponto. Então vai ser temos que resolver lá. É um círculo. É um círculo. Temos que resolver. Esse é um vicioso. ponto. Outro ponto é assim, sistema prisional. O que acontece hoje? De certa forma, as nossas prisões elas estão funcionando como mola propulsora da criminalidade. Por quê? Grande parte desse pessoal que a gente prende hoje é envolvido com tráfico, com essas facções. Mesmo a delegacia de homicídios é tráfico que acaba gerando homicídio. E nós temos um problema hoje, que o Supremo está prestes a descriminalizar a maconha até 50 gramas, talvez. Sim. O que ocorre hoje? Eu acho que não só maconha, né? Não sabemos ainda como é que vai terminar o julgamento. O que acontece hoje? A gurizada ingressa nesse mundo aí da maconha, achando que é chá, e vai indo, e maconha, e aqui eu vou pegar pra mim, daqui a pouco eu vou lá buscar pra nós 2, a parceria, daqui a pouco eu tô cobrando de vocês já um pouquinho pra sustentar o meu, e aí eu me emendo com a facção. E eu virei um soldado da facção. Aí eu sou um guri que nunca foi preso, que tô fazendo um pequeno tráfico, e aí eu tô devendo daqui a pouco pra facção.
ou perdi, a polícia me prendeu, eu perdi, tô devendo. Antigamente até parece que existiam assim os traficantes individuais ou sem a facção, né? Hoje é impossível praticamente você entrar nesse mercado, né? Sem ter que... Porque a facção vai lá e cobra... Ela chega e descobre que o fulaninho lá tá vendendo um apartamento, ela vai lá e cobra um pedágio. Isso se tu tiver traficando, não existe esse mundo à parte, né? Se tu estiver traficando sozinho, a facção vai lá ter o corpo, tá? Ou tu vem com a gente, tu nos dá uma beira, como eles dizem, ou seria que nem lá no filme aquele Tropa de Elite que tem os milicianos, né? Que tem lá a gurizadinha da vila, que é, né, que vende os pontinhos e depois vai subindo pra classe média, vai, né? O que tem chamado a atenção... Deixa eu só fechar esse raciocínio pra não perder, tá? Olha, então o que acontece? Aí eu prendo esse pequeno guri aí. Quando eu prendo ele, perde a droga dele, ele ficou devendo aquela droga que era do grupo. E quando eu jogo ele dentro do sistema prisional lá, ele não era faccionado ainda, ele tem que escolher um grupo lá. Ele tá devendo, ele tem que pagar, ele tem que escolher um grupo. Aí ele se escolhe um grupo, agora ele tá protegido. Agora ele come, ele dorme, senão ele não dorme. Entendeu? Tem tudo lá, beleza. E o grupo, inclusive, ajuda a família dele aqui fora e protege a família dele aqui fora. Só que ele é um soldado da facção agora. Agora, quando ele sair, ele é o guri esse que a facção diz, vai lá e mata o Eliezer. Por bem ou por mal, ele... Por bem ou por mal. Então, cada pequeno que nós estamos colocando dentro da cadeia hoje, é tudo que a facção quer. Eu coloco um pequeno criminoso dentro, é um soldado, eles querem esses, entendeu? Porque é esses que estão alimentando as hordas da facção. E tem o caso da facção querer tentar obrigar uma pessoa a assumir um crime que ela não cometeu. Já houve um caso aqui, né? Mais de um caso, né? Exatamente, esse pessoal que está devendo, por algum motivo, eles têm que pagar essa conta. O que eles mandarem, o cara vai fazer. Vai lá e assume em lugar de um outro homicídio. Tivemos um recente aqui, né? Um caso recente. Mas é bem comum isso. Ou mata alguém, ou pratica um roubo para eles, ou vai buscar uma droga lá em cima, né? Uma grande quantidade. Não tem opção, não tem não fazer. Então nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós estamos com as nossas prisões entregando soldados para a facção. Ainda nessa linha, quando a polícia apreende uma grande quantidade de drogas, por exemplo, 200 quilos de maconha vindo lá do norte, tá? Foi preso. Aquilo vale 50 mil, vamos dizer assim. O que o distribuidor grande lá fica pensando é que bom. Quando nós aprendemos droga aqui, uma grande quantidade, é o melhor negócio para o fornecedor. Porque ele já vendeu. Já vendeu. Quem perdeu vai pagar, meu amigo. Não interessa se tu perdeu, tu vai pagar. E o mercado consumidor está aqui. Santa Maria, vamos dizer que a gente consuma 1 tonelada por mês. Vão consumir 1 tonelada por mês. Se perdeu, aquela lá já está colocada. Imagina assim, eu sou a Ford. Eu produzo Ford K. Aí eu mando uma carreta de Ford K para uma empresa de Santa Maria. A carreta no caminho e você perde. Vai ter que vender. Vai vir outra carreta, eles vão ter que fazer mais 100. Uma coisa curiosa, a polícia tem esse cálculo, por exemplo, do que Santa Maria consome A Draco tem. Eu não na verdade, eu trabalho com homicídio. O que circula, né? A Draco tem. Obrigado, André de Fembach lá. Trazer ele aqui. Eles têm mais ou menos. Com base nas apreensões e com base no que não aprende também. Com base da Intel, né? A gente trabalha muito com inteligência. Mais ou menos eles têm. Mas que eu ia comentar ali antes de entrar naquele assunto que tu quer entrar em seguida, né? É a questão das extorsões. A gente tá vendo aí que as pessoas expulsas de casas, né? E isso... Quem que faz extorsão? Um preso com celular na cadeia. Então tu vê tudo que eu tô dizendo, de tudo que eu disse aqui, tem um preso com celular. E eu vou responder a tua pergunta. Nós temos que resolver a cadeia, entendeu? Tem que resolver a cadeia. Tem que estar mais protegido do que aqui fora para fazer isso. É aqui, nós temos que resolver aqui. As prisões são pseudo-prisões hoje. Tu não prendeu ninguém, tu só tirou o cara daqui e botou ali, ele segue praticando crime. Como é que resolve? Resolve assim. Ah, é fácil? Não é fácil, é difícil. Eu sei que todos os secretários de segurança que nós tivemos lá, e agora temos o Sandro Caron, que é um cara experiente, um cara que saiu da Polícia Federal, um operador técnico, né, um bom secretário de segurança, está tentando resolver. Mas se nós não conseguirmos mobilizar a sociedade para enfrentar o sistema prisional, e isso passa pela questão ideológica, né? Porque daí tu vai buscar, a polícia só prende pobre, tem essa questão hoje do racismo estrutural, que diz que a gente prende muitos negros também. Tem todas essas questões ideológicas que permeiam, que perpassam por isso, né? Mas o que nós precisamos? Uma grande concertação social onde a gente mostre para a sociedade, né? Que a sociedade entenda efetivamente isso, passando pelos nossos vereadores aqui. Entender isso, entender que nós precisamos resolver a cadeia urgentemente, ontem. Entendeu? E começar
aqui melhorar na área de vulnerabilidade social aqui, que é uma coisa de longo prazo, mas nós precisamos resolver. Se não fizer isso, nós, como polícia aqui, vamos daqui a 5 anos, eu não vou estar mais na polícia, mas se eu estivesse, tu vai me chamar aqui e eu vou te dizer, estamos com 100 homicídios em Santa Maria aqui e seguimos enxugando gelo aqui. Sim. Bueno, a pergunta aquela... Arigoni, eu queria te perguntar, né, é um delegado que é conhecido também nacionalmente, que é um tema que até hoje a nossa cidade sofre com isso, ainda não tem uma resposta, que é o caso Estamos todos presos. Eu escrevi um artigo na semana passada. Sim. Nós estamos presos a isso, né? Todos. Que é a Kiss, né? Que é o caso da Kiss. Eu queria te perguntar, a gente iniciar agora nesse tema, eu acho que é importante recapitular, eu sei que já falou em diversos meios de comunicação sobre isso, mas como que iniciou o caso Kiss para ti na época? Eu era delegado de polícia regional no dia 26 de janeiro para 27, naquela noite. 26 para 27. E fui chamado na madrugada por... Assim, hoje faz 11 anos, né, quase. Então, talvez eu tenha falsas memórias. O que são falsas memórias? A memória do que eu acho que aconteceu, mas foi mais... Então, assim, me desculpe se eu errar um detalhe. Mas foi mais ou menos assim, por volta das 5 da manhã eu recebi um telefonema, se eu não me engano, foi da policial Isolina do plantão, me dizendo que tinha um incêndio numa boate em Santa Maria. Eu era delegado regional, né? Na verdade deveriam acionar o plantão, mas como era um incêndio com mortes, me acionaram. E aí eu, incêndio, desloquem a equipe pra lá, façam o que tem que fazer aí. Mas aí eu não fazia ideia do que era. Era um incêndio na boate com mortes. Claro. Aí eu digo, tô sabendo, só pra eu saber, porque não falta repercussão pra avisar a chefia. Aí eu sentei e fiquei pensando em casa e fui tomar um banho. Você ainda vai tomar um banho. Quando eu saí do banho, 5 e pouco da manhã, aí já tinha 14 chamadas, várias, né? Aí 40 mortes. Aí eu fui pro local. Eu cheguei lá por volta das 6 da manhã. Eu lembro que eu cheguei lá e aí eu pedi pros bombeiros, eu posso entrar? E eles disseram, não entra ainda, delegado, que tem risco de desabamento ainda. Mas logo depois eu consegui entrar, né? A gente prendia a respiração, o que dava, e ia até um ponto nos banheiros ali, onde eu enxergava umas 50 pessoas mortas. Sim. Aí eu saí, avisei a chefia. Sem máscara, sem nada. Prendia a respiração, né? E até onde dava, e aí tinha que sair logo. E não deveria, né? Mas enfim. Risco. Na hora do desespero, ficou desesperado já também? Tava arejado, o ambiente tinha feito rescaldo, tava aberto, né? Mas tinha muita fumaça, não tinha cheiro ainda, né? A gente entrou pra dar uma olhada, local de crime. Aí saí, avisei a chefia, que tinha uns 50 mortos. Só que eu não sabia que se eu conseguisse passar aqueles 50, porque o banheiro tinha vários guichês, assim, né? Depois de passar uma pilha de pessoas mortas ali, se a gente passasse por aquilo ali, tu ia olhar que todos os outros guichês estavam cheios. Aí dava mais de 200 mortos, que foi durante o dia, a grande maioria deles estava no banheiro, naquele banheiro externo ali. Eles tentaram sair para fora aqui, e provavelmente trancaram naquela porta. Foram, se não me engano, em morte imediata, 212. Foi 234, se não me engano. Eu achei depois que era 212, é que foi. Não me lembro, não sei. Depois é que foi aumentando, né? E aí, Arigoni teve que se dividir para, né, delegado regional, teve que coordenar várias forças-tarefas. Aí o que aconteceu? Naquele momento o protagonismo era dos bombeiros que estavam fazendo o salvamento. Né? Aí todas as forças de segurança estavam ali, públicas e privadas também ali. Nós improvisamos um gabinete de gerenciamento de crise provisório no Carrefour, ali embaixo, naquele estacionamento. E nessa semana até lembrei disso, conversei com o Bastianello e com o Sandro, que foram as pessoas que estavam lá comigo naquele dia, né? O Bastianello pela PM, que hoje é o comandante regional, e o delegado Sandro era o delegado da antiga DEFREC na época. E lembrei como a gente foi bem naquele gerenciamento provisório, né? Porque a gente ouviu falar que nesse da enchente andaram batendo cabeça lá com a dificuldade de mandar alimentos. E a gente conseguiu, né? Deus nos ajudou, eu acho, a gente conseguiu ali. Nós fizemos um gerenciamento provisório onde nós fizemos uma espécie de grande brainstorm, assim, uma tempestade de ideias ali. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? As pessoas iam dando a ideia e a gente ia mais ou menos... Quando terminou o salvamento, o protagonismo passou a ser nosso. E daí o que era? O ator principal era a Polícia Judiciária. O que nós temos? Um local de crime. Nós precisávamos agora isolar o local, fazer a perícia no local. Aí já era uma convicção de que alguma coisa muito errada ocorreu nada ali. ainda. Nós não estávamos pensando nisso. Aquilo era um avassalador, 200 mortos, entendeu? Era gente do lado de fora. Eu lembro que tinha uma lona, assim, um pai desesperado para saber se o filho estava ali. E delegado, uma pessoa que eu conhecia, eu preciso saber se meu filho tá aqui, senão eu tenho que ir pro hospital. E eu levantei a lona, dá uma olha aqui. E ele olhou e achou o filho ali. E aí foi o pior, entendeu? Essa é uma cena horrível. Então assim, nós não estávamos pensando em investigação. Nós estávamos pensando que nós tínhamos um local, precisávamos fazer a perícia no local, e nós tínhamos que periciar e liberar os corpos.
Tipo, se tu mandar 5 pro DML, aqui eles infartam, imagina com 200. Então foi uma situação assim que foi difícil, né? Aí deliberando para onde é que ia levar os gerenciar tudo isso aí, né? E aí acabamos deliberando, felizmente, ir pro Centro Esportivo Municipal. Eu lembro que alguém me disse, delegado, o senhor tem sacos? 220, cara, eu fui acordar às 5 horas da manhã. Era pro ano, pra mais de ano. Aí a gente improvisou, vamos fazer umas lonas, né? Aí nós montamos uma ilha da Polícia Civil no meio do ginásio menor do Centro Esportivo Municipal, né? Com várias classes de colégio. Trouxemos aqueles ventiladores, um dia quente, aqueles Joap que jogam água junto. Colocamos todos os meninos de um lado e meninas do outro. Meninos e meninas porque eram muito jovens, né? Com algum elemento para identificar. E isso foi sendo improvisado. Aí acabamos permitindo que os familiares todos ingressassem no salão maior. E depois nós entrávamos com um por um naquele salão com 200 mortos, né? E cada pai daqueles que entrar para identificar o seu filho. Por que eu precisava fazer um registro de ocorrência? Para isso eu precisava fazer auto de reconhecimento assinado e fazer a perícia puncionar coração e bexiga. Então o que nós fazíamos? A partir de uma primeira identificação preliminar, nós entrávamos com um pai lá do ginásio maior, no ginásio no meio dos 200 corpos. Foi a maneira como a gente achou de fazer. Isso durou um dia inteiro, né? Dia inteiro. No domingo. E aí o que nós fazíamos? Nós cercávamos cada pessoa daquela que entrava por umas 4 pessoas. Alguém da saúde, alguém da polícia, a PM junto, enfim. Por quê? Porque as reações... Tinha gente que batia na gente, tinha gente que gritava com o filho, tinha gente que soqueava o filho, tinha gente que desmaiava, tinha gente que queria levantar o filho. Então cada um era cercado por vários. Fazendo o reconhecimento ali, a gente fazia um reconhecimento à mão, porque não tinha internet ali. Numa mesa daquelas de colégio ali entre os corpos. A partir daquele reconhecimento o GP vinha e puncionava coração para extrair sangue e bexiga para extrair urina. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que seria impossível fazer 200 necropsias. Então nós optamos por fazer evidenciar a causa da morte pelo sangue, porque a grande parte deles morreu intoxicada pelo sangue. A hemoglobina no sangue é como se fosse um rio onde nós temos a hemácia, que tem a hemoglobina. É a hemácia como se fosse um barquinho no sangue. Desculpe o maneira, né? Como eu explico para os meus alunos lá às vezes, né? Então a hemácia, quando a gente respira o O2 vem até o alvéolo pulmonar, no alvéolo ele pula para cima da hemácia, e a hemácia leva ele a cada célula. A célula mastiga o O2 lá, faz o processo de... Porque a respiração mesmo ocorre em nível celular, né? A célula usa o O2 e libera CO. E aí o sangue arterial e o venoso, né? O arterial levou o O2 e aí volta pelo sangue venoso o CO e devolve. Quando a pessoa respira o monóxido de carbono, que é a fumaça... Que é aquela fumaça. Desculpa, a célula devolve CO2. Quando a pessoa respira CO, que é monóxido de carbono, o monóxido de carbono é de 200 a 300 vezes mais aderente à hemácia do que o oxigênio. Ele gruda na hemácia. Então se eu respirar aqui oxigênio e monóxido de carbono, ele vai grudar na hemácia, e essa hemácia vai ser carregada e não vai soltar mais. Essa morreu, entendeu? Ele não desgruda mais daquela hemácia. Não consegue fazer... E esse foi o método que você conseguiu para Então o que acontece? Os laudos diziam assim, 40% de saturação de carboxihemoglobina. O que é carboxihemoglobina? É a hemoglobina carregada com CO. Em suma, eles morreram... A grande maioria. Queimado não morreu quase ninguém. Morreram asfixiados. Pisoteado então, também pouca gente. Né? Se machucaram pisoteados, mas a grande maioria morreu pela asfixia. E aí, depois disso, Arigoni, a gente entra na parte das vítimas, que sobreviventes, e no inquérito. Tá, aí o que aconteceu? Então fizemos isso aí tudo, nós liberávamos os corpos ali para a funerária, que entregava aos familiares. Eu achei que a gente ia passar a semana inteira ali naquele processo. Mas felizmente quando chegou a noite nós tínhamos 8 só, chamamos um caminhão frigorífico, colocamos os 8 ali, e quando amanheceu o dia tinha um só. E aquele um daí foi pro DML. Sim. Bom, a partir dali, aí sim, aí nós paramos para pensar ali, opa, tá, agora nós temos que investigar esse negócio. Quer dizer, vamos voltar um pouquinho. Antes, na tarde do domingo, acho que eu conversei com o Sandro era delegado de FREC, e destacamos uma equipe para começar a investigação ali, entendeu? Nós preocupados com isso, mas para começar a colher os primeiros dados, né? Tanto que na tarde de domingo nós já representamos pelas prisões dos 4. Então nós tínhamos um outro núcleo, acho que foi a delegada Luísa que assinou a representação, caiu para o Dr. Regis, que era um juiz civil em regime de plantão. Eu me envolvi mais com esta parte lá no centro esportivo e destacamos um grupo que começou de manhã no plantão, lá mais à tarde já tínhamos os pedidos de prisões sendo feitas. Então, em seguida, nós já tínhamos prisões preventivas decretadas dos 4. Né? Por que as prisões?
a prisão nitidamente cautelar, que não evidenciava a culpa, Sim. mas nós precisávamos que aquelas 4 pessoas que eram os principais não influenciassem outros, não fugissem, né? Então a prisão cautelar nesse sentido. E aí na segunda nós seguimos a investigação, logo em seguida eles foram presos. Sim. Um dos proprietários da boate se internou no hospital em Cruz Alta. Cruz Alta, né? Veio uma denúncia de que queriam matá-lo no hospital, eu parei tudo que estava fazendo aqui, saí correndo lá. Era uma lambança, eram uns repórteres fazendo um freela lá, que queriam entrar para pegar pagaram a mulher da limpeza para entrar. Aí a mulher, quando se sentiu acuada, mentiu que eles queriam. Era uma fake news. Me azedou 2 dias de trabalho aqui, preocupado com aquele negócio lá, né? E Arigoni, né, nos bastidores, ou né, na investigação da polícia, neste primeiro momento, surgiu a possibilidade de alguma, que depois, né, foi indiciado diversas autoridades. Foram 16 apontamentos criminais. Isso. Mas e 28 ao todo. Surgiu a possibilidade, 28 né, apontamentos, não pessoas. Enquanto polícia, que algum deles também pudesse ter sido preso naquele momento ali ou não? Não, naquele momento inicial não. Naquele momento inicial, como isso foi uma prisão cautelar. Que a gente tem até um incêndio recentemente que teve de um 14. Casamento, que a primeira pessoa que foi presa foi uma autoridade lá do... Nós prendemos só 4 e eu ainda pago essa conta até hoje, entendeu? Pois é. Imagina se tiver... Em que medida isso prejudicou a tua carreira? Tu eras delegado regional, né? Assim, ó, nós somos absolutamente técnicos no inquérito policial. Inclusive, nós apontamos pessoas que a gente gostava, pessoas que eram das minhas relações, né? Eu sou uma pessoa que transitava em todos os meios na cidade. Então, várias daquelas pessoas apontadas são pessoas das nossas relações. Mas nós fizemos o que era o nosso trabalho. Nós apontamos os 4 principais, prendemos os 4, porque era uma prisão que nós precisávamos naquele momento. Por exemplo, para ter uma ideia, o contrato do sócio, que era um sócio, entre aspas, sócio oculto, foi encontrado um contrato de gaveta na casa dele. Sim. Talvez se a gente não tivesse prendido ele tivesse rasgado, queimado. Só para dar uma ideia do que é a prisão cautelar. Sim. Né? Enfim, mas na sequência, naqueles 55 dias, a gente fez o que a gente se propôs a fazer no início. Apontar tudo. Nós vamos fazer a bronca assim, não vamos passar para o lado, né? E aí foi feito 16 apontamentos criminais, ao todo foram 28, nós apontamos 28, mais algumas coisas, né? E para responder a tua pergunta, e depois, como nós apontamos tantas pessoas, eu perdi a condição política de ficar na regional, política não política partidária, sim, né? Sim. Nós apontamos tantas pessoas de todas as forças que eu fiquei sozinho. Sim. Aí o Sandro também não, o Sandro é do regional hoje, o Sandro fez comigo, mas a cara era minha, né? Como é que eu vou dizer a cara que eu digo? O gestor era eu, né? Quem estava na linha de frente. A decisão política, que a política não política partidária, eu digo, o inquérito policial ele tem uma discricionariedade, né? Que é a margem de discricionariedade é a margem para as tuas conclusões, se vão indiciar ou não vão indiciar, quem que vão indiciar, que o delegado tem uma grande margem de discricionariedade, limitada pelo Código de Processo Penal, limitada pela legislação, enfim. Então a cara disso é a minha, né? Claro. Embora o Sandro tenha feito tudo, trabalhado tanto quanto eu, ou mais talvez até, mas o gestor era eu. Então o revés veio para mim, eu fiquei sem condições de ficar na regional. Acabei saindo, felizmente nós conseguimos deixar o Sandro. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Né? Mas isso houve alguma suspeita de interferência política? Houve até recado assim para nós. Vão de uma vez, pede para sair, vão, porque senão vocês vão lá pro 2 dedos. 2 dedos, assim, tu pega o mapa do Rio Grande do Sul grande, 2 dedos. Mas isso... 2 dedos em cima, isso no mesmo ano do inquérito ou mais adiante? Na sequência. Na sequência, né? Houve sim, com certeza. E então eu acabei saindo e aí fiquei depois 7 anos e meio na geladeira por conta disso. A gente sabe que uma das pessoas que teve apontamento ali, né, foi o prefeito da época, César Schirmer, inclusive meu amigo, me dou com ele. Secretário mas o Schirmer é o principal expoente aí. Ele foi apontado ali e até hoje ele não assumiu nada, ele continua com a mesma posição da época, não concorda, né? Ele sequer fez, me parece, uma autocrítica disso aí, né? Ele até hoje mantém a mesma posição ali. E na época se falava que ele deveria ter aberto uma sindicância, que ele poderia ter dado uma sinalização nisso aí, né? Na verdade, assim, no nosso ponto de vista... Como é que é hoje a tua relação com o Schirmer ou depois daquela época? Antes eu me dava bem, antes da 15 eu me dava bem, depois da 15 nunca mais, não tem relação nenhuma com ele. Acredito que ele não gosta de mim, nem um pouco. Mas enfim, nós fizemos o nosso trabalho de forma técnica. Sócio do ofício, né? Sócio do ofício. Nós apontamos as condutas comissivas e omissivas que nós achamos que levaram ao evento.
Na noite de domingo... Do dia 27? Do dia 27, nós estávamos no Centro Desportivo Municipal. 27, para o pessoal 27, que não é... noite de domingo, 27 de janeiro de 2013, né? Que foi a madrugada do incêndio. Lá, eu, o delegado Sandro, e nos chamaram para uma reunião numa sala lá. Perdão, a madrugada, só para corrigir, a madrugada não, a noite... 8 ou 9 da noite do dia 27, da noite posterior. Domingo que nós estávamos envolvidos, ainda estamos terminando aquele dia. Aí eu chamei o Sandro e nós fomos lá. Chegamos lá na sala, estava o prefeito, César Busato, Alexandre Mânica e mais alguém que eu não me lembro. Que eram os... O Giovanni Mânica, né? Sim. Isso. Era o chefe de gabinete. Estava naquela sala. O Busato também já faleceu. Quem que estava naquela sala, além deles? William Bonner e Sandra Annenberg tinham chegado. Por isso que nos chamaram, que eles queriam conversar com a gente. Nós entramos e escoramos na parede, eu e o Sandro. Aqui atrás. E o pessoal da prefeitura estava lá e o William Bonner estava sentado aqui na cadeira. Aqui, assim. Não. O William Bonner estava assim, com uma pasta aqui, conversando com eles lá e com a gente aqui. E aí o William Bonner, em determinado momento... Nós estávamos até então preocupados em liberar corpos. Sim. Em determinado momento, o William Bonner brandiu um dedo dele e disse: amanhã, fez isso de forma retórica, amanhã, quando a vinheta do Jornal Nacional rodar, eu vou querer saber quando que a prefeitura fiscalizou aquela boate pela última vez. Ele foi o primeiro... Porque as prefeituras são um antro de malversação de dinheiro público, de um monte de coisa ali, entendeu? Sim. E aí nós nos cutucamos, eu e o Sandro. Disse, opa, parei um pouquinho. Nós não tínhamos pensado, né? Nós estávamos preocupados na investigação criminal, né? Ali também. Com espuma e fogo, né? Os 4 que botaram, né? E nós estávamos preocupados em liberar... Poxa, eram 200 mortes, né? Imagina a energia disso, entendeu? Nós estávamos preocupados com isso. Ali que nós... Poxa... Virou a chave. Poxa, nós viramos... nem viramos, aí nós começamos a pensar na investigação. Né? Aí na segunda-feira nós oficiamos para a prefeitura e para os bombeiros pedindo todos os documentos da boate. Aí nós tivemos um problema, né? Porque uns documentos não vieram. Aí tiveram que fazer uma busca, até hoje esses documentos não apareceram? Apareceram. Uns documentos não vieram. Aí na sequência... Mas teve algum documento que faltou? Sim. Aí o que aconteceu? Aí na sequência eu recebi um relinte do Emerson Vente, que veio a ser o chefe de polícia do próprio prefeito depois, quando foi secretário de segurança. O Emerson era o chefe de gabinete... Chefe de gabinete. GI, Gabinete de Inteligência da Polícia. Isso. Subiu um relinte, alguém da prefeitura fez uma informação, fez uma denúncia. Olha, esconderam os documentos da prefeitura. Tiraram os documentos da pasta da boate e colocaram numa outra pasta. E aí, como estava aquela comoção social aqui na cidade, eu pensei, eu nem vou lá, porque onde eu andava a imprensa atrás de mim, né? Sim. Digo, não vou pedir mandado de busca também para não gerar um problema lá na prefeitura. E aí eu conversei com o Gabriel Zanella, conversamos com o Ministério Público e foi o Gabriel com um dos promotores lá. E aí foram certinhos no arquivo onde tinham feito a denúncia. Tiraram de uma pasta e colocaram na outra, entendeu? Daí quando me enviaram os documentos, mandaram só aquele. Só que alguém lá dentro viu isso, que tinham sonegado deliberadamente aquele documento. O que era o documento? Um documento assinado pelo Rafael Escobar, que é um arquiteto de carreira da prefeitura, que apontava, se eu não me engano, 26 irregularidades que não permitiam que a boate funcionasse nem um dia. Sim. Então alguém lá dentro foi canalha, não sei quem foi. Não estava lá para saber, né? Com certeza é possível. Com certeza. Isso. Alguém lá foi lá e viu, disse, isso aqui, se a polícia pegar isso aqui, nós estamos ferrados. Se alguém tirou sabia, aqui, botou... Entendeu? Alguém foi, entendeu? Não sou eu o canalha. Entendeu? Porque alguns dos iniciados pensam que eu sou canalha, eu não sou um canalha. Eu sou o cara que fiz o que a minha mãe me ensinou a fazer. A coisa certa, entendeu? Doa quem doer, fizemos o nosso trabalho. Me doeu muito apontar algumas pessoas de quem eu gostava, que eu tinha relações. Mas os comportamentos comissivos ou omissivos deles deram causa à morte de 240 crianças, poxa. Eu não sei se tem algum conhecimento disso, mas na época várias pessoas teriam aconselhado o ex-prefeito, o então prefeito Schirmer, a abrir uma sindicância e ele teria resistido isso aí, né? Nem a questão de aconselhado. Eu entendo. Eu acho que deveria ser automático. Automático, exatamente, claro que sim. Porque começou uma briga política ali, né? Porque o governo do estado automaticamente, a questão dos bombeiros, que na época pertencia à Brigada Militar, automaticamente pelo estatuto eu acho que assim que se diz, da brigada,
né, já diz que qualquer coisa que envolva, né, a polícia militar, né, tem que abrir um IPM, né, que é um inquérito policial militar. Então a questão dos bombeiros ali automaticamente... Aí fica aquela briga que o governador, o Tarso Genro, não, mas o Tarso está abrindo isso... Deles, né? Eu, como gestor público, se ocorrer... Você não tem que se meter nessa briga, né? Eu, como gestor público, se na minha delegacia ocorrer um problema, eu sou obrigado a instalar uma sindicância para apurar. Entendeu? Claro, claro. Assim como a prefeitura. No nosso entender, a prefeitura deveria ter instaurado uma sindicância. O que a prefeitura dizia? Que como o fato já estava sendo investigado no inquérito policial, então eles não instaurariam. Não é problema nosso, esse é problema deles. Passado 11 anos... Né, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: não houve um mau funcionamento da máquina administrativa? Uma boate funcionando a 2 quadras da prefeitura, 100 metros da prefeitura, onde morreram 200 e poucas crianças, tinha um documento do arquiteto da carreira da prefeitura dizendo que não podia funcionar nem um dia. Tentaram fechar, tentaram fiscalizar, mas não conseguiram, não fecharam. Então não funcionou como deveria funcionar. A fiscalização não funcionou como deveria funcionar. Nem vou entrar nos detalhes que estão nas 140 páginas do relatório do inquérito, né? Nessas alturas do campeonato. Houve uma injustiça aí, então, nessa não, eu digo assim, nem falar injustiça, falar assim, tu dizer que o serviço público municipal funcionou? É absurdo, não funcionou. Né? Dizer que alguém tem que ser preso por isso é outra história. Talvez não. Muito provavelmente não. Agora tu dizer que não... O que ia culpa? Responder, né? O que é culpa? A prefeitura, culpa da prefeitura. Culpa é falta de cuidado. Imprudência, negligência ou imperícia. Isso é culpa, do direito penal. Dolo é consciência e vontade. Alguém... Não, dolo não tinha. Mas óbvio que houve, no nosso ponto de vista, um mau funcionamento ali, entendeu? É óbvio que isso levou... E Arigoni, eu acompanhei boa parte do... Não, mas só pode falar. Eu acompanhei boa parte do processo da Kiss, né, como advogado, né, de um dos familiares, e eu me recordo ali na fase do inquérito ainda que existia até um certo momento uma sintonia entre os delegados, né, que coordenavam, e o Ministério Público. Sim. E depois, na metade, parece que, né, era visível essa, uma mudança de pensamento. O que aconteceu naquela época? Nós fomos até a metade do caminho juntos, mais ou menos, mas em determinado momento nós começamos a divergir. A divergir, porque o MP nos mostrou a postura que eles têm hoje, né? Que eles queriam só os 4. O MP achava que a responsabilidade criminal era só espuma e fogo. Essas eram as palavras, né? Que só quem botou fogo lá que seriam os responsáveis criminais. Que os outros eles pegariam na improbidade, no civil, em outras áreas, né? E aí nós divergíamos disso. Então foi que daí chegou uma hora que nós dissemos, olha, infelizmente o resultado do meu inquérito policial não vincula o Ministério Público, né? O que eu concluir, se é para iniciar ou não iniciar, não vincula. Eles são o dominus litis lá, né? Sim. Eles podem denunciar, mas isso não coloca eles numa posição de supremacia onde eles possam me determinar que eu inicie A ou B. Então, em determinado momento, eu conversei com os delegados, nós trabalhamos em 5 delegados, eu não fiz nada sozinho. Eu, o Sandra, a Luísa, o Marcos Viana e o Gabriel Zanella. Todas essas decisões eram conversadas, trocávamos uma ideia, às vezes com outros delegados, com os agentes que trabalhavam com a gente também, né? Eram decisões normalmente coletivas. Era uma força-tarefa. Nós achávamos que nós tínhamos que fazer o que nós estávamos fazendo, né? Nós achávamos que a responsabilidade iria para além dos 4. E como nós estávamos divergindo, então daí nós, olha, veja, eu não estou fazendo crítica ao Ministério Público, muito pelo contrário, né? Cada um no seu papel. Sim. O meu papel, aprendi assim e assim ensino para os meus alunos. Meu papel é, tudo que for conduta omissiva ou comissiva que puder levar ao evento, se tiver um elemento subjetivo do tipo dolo ou culpa, eu tenho que apontar no inquérito policial. E a polícia chegou à conclusão com a sua convicção. Com a nossa convicção foi isso. Ainda mais nesse inquérito, né? Todas as circunstâncias foram apontadas ali e, ao final, havendo indícios razoáveis de autoria, nós devemos... Indício vem de dígito, dedo. Quer dizer, apontar, aquela circunstância ali, se não tivesse ocorrido. Se tivesse fiscalizado direito, aquela barra que estava na frente da porta, que os fiscais de vários... tiveram... o fiscal da prefeitura esteve lá, o fiscal do bombeiro esteve lá, para ter uma ideia. Se aquela barra não tivesse ali, mais 100 pessoas teriam saído. Porque aquela barra, tem uma barra bem na frente, assim, que não deveria estar ali... Pessoas vieram trancar naquela barra e aí trancou a fila inteira para trás. Pessoas. Aquela ali matou 100 pessoas, entendeu? E a fiscalização viu. Nessa barra é interessante, né? Tem uma passagem no inquérito policial que estão os proprietários ali colocando a barra, né? E um deles chega da rua, está no inquérito, bem escancarado, assim. Ele chega e diz assim,
o que vocês estão fazendo? Aí diz o outro proprietário, nós estamos colocando essa barra aqui para canalizar, para as pessoas pagarem. Aí este proprietário diz pro outro, mas a fiscalização já viu isso? E eles, não viu. Aí ele diz, se a fiscalização vir, não vai deixar. Isso caracteriza para nós, de certa forma, o dolo eventual, né? Porque ele veio, viu que aquela barra não podia. Por que não podia? Porque poderia gerar problema, né, aquela barra. E diz pro outro, a fiscalização já viu? Não viu. Se vir, não vai deixar. Eles botaram a barra igual, a fiscalização veio e deixou. Entendeu? Deixou. Então, no nosso ponto de vista, tem uma conduta omissiva, né? E aí no decorrer... Eu sou só um delegado de polícia. Sim. Arigoni, uma pergunta assim, a questão do Ministério Público, tu também acredita que possa ter ajudado a ter colocado na geladeira ou não? Não, em nenhum momento. Sempre foram respeitosos, inclusive tínhamos relação muito boa com o Ministério Público antes da KISS. Tivemos um período ali, não chegou a ter problema, mas só nós divergimos, né? Sim, cada um no seu quadrado, nós fazemos o nosso. Os pais também tinham uma pressão. Mas problema, como eu digo, nós não podemos entrar nesse jogo. Eu não posso entrar na briga política, eu não posso pessoalizar a briga dos pais, que eu sei que é justa. Nós fazemos o nosso trabalho da maneira isenta. Depois nós tivemos a CPI, né, Zé Mauro, que passou pela Câmara. E hoje o processo... Chegaram a ter uma CPI, eu nem lembrava. Invadiram a Câmara de Vereadores. Lembra por que invadiram a Câmara de Vereadores? Porque os vereadores se gravaram. Um vereador dizendo que o outro escondia documento. Lembra da história? Foi um... E o canalha... E a CPI não deu em nada, né? E o canalha sou eu. Mas tu lembra disso? Entre 2 ou 3 vereadores, eles se gravaram dizendo que eu escondia documento. O assessor e o canalha sou eu. Eu que tenho que ir embora pra ir daqui. Não lembrava disso aí, mas realmente houve. A Câmara ficou invadida por 3, 4 dias. Ou mais até. Foi... Quantidade de circunstâncias que houve ali. Sim. Mas os canalhas somos nós, até hoje. E depois nós tivemos agora o processo, né, Arigoni, né? Eu acho que hoje eu acompanho mais como espectador, né? Mais um júri vai ocorrer agora. Queria que pudesse emitir uma opinião de juízo. O que acha desse processo, né? Enquanto uma autoridade, enquanto também professor, o né? que eu acho? Que a professora Ada Pellegrini Grinover dizia na década de 90. Justiça tardia é rematada em injustiça. Quem que tu era 10 anos atrás? Quem que tu é hoje? Quem que eu era 10 anos atrás, né? Cabeça que eu tinha. Quem que eu tô julgando hoje 10 anos depois? São os mesmos. Só que por outro lado, a gente tem que dar uma resposta para esses pais. Não é possível, entendeu? 11 anos depois. Muitos já se foram, inclusive. Tem que dar uma resposta, mas não é possível. Nós precisamos melhorar o nosso sistema processual penal para que isso não ocorra. Porque o que vai ocorrer? Nós vamos ter um júri em 27 de fevereiro, eu acho. Sim. Que não vai ser um só. Pode esperar. Porque hoje tem réu que quer ser julgado em Santa Maria. Sim. Eles vão fazer cisão lá, e isso é possível, né, na hora da escolha dos jurados. Que é o novo júri. Os advogados conseguem cindir. Então vai ser mais de um júri. Com a possibilidade, talvez, mínima de um reaforamento. Eu não sei se isso é possível juridicamente, mas talvez seja, de alguém ser julgado aqui. Ou seja, vão ser mais de um júri sobre esse fato. Né? Vão ter mais, né, o ano que vem. E em cima desse júri vai ter recurso. Recurso do recurso. Recurso do recurso do recurso. Então não esperem que isso termine o ano que vem, que isso não vai terminar o ano que vem. Arriscaria um prazo com essa sua experiência? Não arrisco. Existe possibilidade até de, com esses recursos, isso dar ensejo a novo júri depois. E nós estamos há 11 anos. Imagina que lá pelas cansadas o jurado desclassifique de homicídio doloso para culposo. A pena do culposo é 1 a 3. Mais as aspirações, daqui a pouco pode prescrever em 8, isso poderia já estar prescrito. Dependendo da situação, né? E aí a pergunta, que não sei se foi a que tu quis fazer, se eu acho que julgar e condenar os 4 ali hoje é justiça, eu acho que não. Eu acho que não tem mais justiça. Acho que não tem justiça possível para um pai que perdeu um filho ali, tá? Não tem que vá acalentar, né? Que vá compensar isso. Mas hoje, 11 anos depois, condenar aqueles 4, né? E deixar outras pessoas que, no nosso entender, tinham comportamentos também. E daí o tipo da coisa assim, ó. Poxa, dá 23 anos de cadeia, 22 para um, e outros até promovidos foram, entendeu? Pois é. Então, o que eu sempre achei? Nós sempre achamos que algo mais perto da justiça fosse uma divisão ali, que cada um daqueles pagasse uma cesta básica, sabe? Mas que as pessoas botassem a cabeça no travesseiro. Porque eu sempre disse isso, desde o início, poxa, a gente fica pensando até se a gente também não tem culpa, entendeu? A gente como força de segurança. Eu nunca tinha ido naquela boate, mas eu digo, a gente como força de segurança não poderia ter feito algo mais para a cidade. A própria imprensa da época. Todos nós poderíamos ter feito algo mais. E engraçado que há bem
pouco tempo, um mês e pouco antes, foi fechada a boate do DCE, inclusive a prefeitura fechou. A boate do DCE, que é uma Arapuca, que ela eu conhecia, né? No meu tempo de estudante vivia lá. E foi fechada, e no entanto outras boates continuaram funcionando, né? Exatamente, por isso que eu digo, todos temos culpa, entendeu? Então não conseguiria eu botar minha cabeça no travesseiro e dormir se eu fosse fiscal daquilo ali e aquilo tivesse acontecido. E hoje, Arigoni, tá tranquilo com o teu trabalho que tu fez? Eu tô tranquilo, absolutamente tranquilo. Às vezes a gente faz uma reavaliação ali, especialmente eu e o Sandro, a gente olha para trás e olha, acho que faria tudo igual. Se tivesse mais tempo, talvez tivesse feito um pouco mais ainda. E felizmente houve esse revés. Eu acabei utilizando esse tempo que eu fiquei meio ostracizado ali. Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, cuidei da minha família, tô fazendo um pós-doutorado hoje. E agora eu ia me aposentar e aí o Sandro me convidou para assumir a delegacia de homicídios ali. Ficar mais um ano. Né? E eu vim aí para ficar mais um ano. Talvez fique um pouquinho mais, mas a ideia é dar o último gás, porque eu achei que tinha uma contribuição para dar para a cidade ainda. Então estou fazendo ali o último ano, acho que a gente está indo bem ali, estou me sentindo útil de novo. Eu passei um tempo achando... Vou te fazer uma pergunta, já estamos nos aproximando quase do final, né? Não é de hoje, né, que o nome do Arigoni aparece nos bastidores políticos, convites, já houve convite, né, para concorrer a prefeito, eu acho, a deputado, que eu lembro. Como é que o Arigoni hoje... ver esses convites num futuro próximo aí, na verdade, uma possibilidade? Na verdade, esses convites são um paradoxo, né? Porque no pós-15 eu fiquei sozinho. A polícia não estava comigo. A polícia nunca teve nos deu... algum convite? Antes daqui teve algum convite político? Não. Olha só. Na polícia, se tu cuspir torneado, tu ganhou uma portaria de louvor. Aí a gente fez o maior inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E nunca veio uma linha. Brasil, né? Nunca veio uma linha de reconhecimento. Na verdade, o chefe da polícia, na época, se tornou vice-governador depois. O Ranolfo. Mas enfim, nunca veio uma linha de reconhecimento. Não para mim, para todos que trabalharam ali. A minha associação de classe também nunca chegou junto para me dizer, se precisar de alguma coisa. Isso é uma mágoa, nós ficamos sozinhos. Não tenho mágoa, só contando para construir essa resposta do que tu tá dizendo, né? Uhum. Então eu me senti absolutamente sozinho, não tinha ninguém por mim no posse. O Sandro também, mas a cara era eu, não era o Sandro, entendeu? A força política, o Arigoni virou tabu assim, deixa lá, né? O que eu noto assim, que a força política me respeita, agora até querem, mas na época ninguém mais queria estar perto de mim. Nós apontamos um monte de gente, né? Então, os partidos... Os deputados e vereadores com quem eu me dava, que tinha boas relações, todo mundo se afastou de mim. Agora, queriam que eu concorresse. Eu acho que tirando o partido do prefeito, todos não, modo de dizer, mas vários, quase todos me convidaram para concorrer a prefeito, concorrer a vereador, concorrer a deputado, o que quisesse, né? Mas quando eu estive na rua, em 7 anos e meio, nunca ninguém me estendeu a mão. Passei 7 anos e meio lá, nunca me estenderam um copo d'água. Os convites só vieram depois da Kiss. Exato, claro, com certeza. Antes não tinha... Mas para ajudar nunca veio ninguém, para perguntar se eu não estava precisando de nada. Mas nunca veio ninguém para perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Veio até porque... Como consequência do trabalho, porque a população reconhecia o trabalho, né? Exatamente, a população sim. No pós-15, eu vou te dizer, se eu me candidasse a qualquer coisa, eu tinha me elegido. Só que eu não achava isso. Eu nunca achei isso justo, achei que não valia fazer palanque da tragédia. Em alguns momentos até pensei, mas eu desisti todas as vezes que até pensei, porque eu achei que sozinho eu não conseguiria fazer nada, entendeu? E daqui pra frente? Eu sou convencido de que não é para mim. Eu já estou respondendo a pergunta, entendeu? Se eu achasse, eu acho que hoje eu me refiz, né? Eu acho que eu tenho respeito à comunidade, acho que se eu me lançasse alguma coisa, talvez até fosse bem votado, mas eu não consigo me enxergar produzindo a transformação que precisa ser... É uma possibilidade descartada. Descartada, totalmente. Uma hipótese descartada. Não tenho. Eu consigo contribuir muito. Hoje eu me sinto na delegacia onde eu estou muito produtivo para a cidade de Santa Maria, entendeu? Eu recebo todo mundo bem, eu ajudo, estava dizendo para o Rodrigo, até os que não gostam de mim, que eu não gosto, hoje, vão na delegacia e eu ajudo. O ano que vem 2024, depois tem 2026. Sou professor na UBRA e hoje continuo. Gosto dos meus alunos, sou patrono, sou paraninfo, consigo contribuir para a cidade de Santa Maria no meu nível.
nicho, no meu caminho. E a minha pretensão, no ano que vem eu vou me aposentar, eu vou advogar e vou seguir contribuindo para a cidade. Vou participar dos conselhos, vou ser conselheiro, vou ajudar na área de segurança, o que quiser. Mas não vou concorrer a cargo eletivo. Nem como deputado, onde pode contribuir para uma mudança. Isso não está no meu plano. E o assédio continua? Sempre vem convite, sim. Na véspera da eleição sempre vem. Muito provavelmente virão agora até o momento de filiação, né? Mas não está nos meus planos. Não vai abrir mão dessa decisão? Não, tá. Eu quero advogar e quero seguir tocando a minha vida aí, contribuindo para a cidade de Santa Maria, mas no que eu sei fazer no meu nicho. E a política partidária não é o meu nicho. Sim. Tem mais alguma pergunta? Acho que o Arigoni contribuiu bastante, né? Foi bem descontraído. Mas antes de concluir, Arigoni, para uma curiosidade, né? Claro que o caso Kiss eu acho que foi o mais complexo. Eu acho que para qualquer delegado, né? Ou alguém da área da polícia, ou quem acompanhou. Eu, como advogado também, eu acho que para mim é um caso que espero nunca mais pegar um caso desse tipo. Mas eu queria te perguntar agora pra gente terminar o nosso podcast. Algum caso inusitado do teu período de polícia ou do tempo do teu pai mesmo que te marcou assim, né? Que tu possa, né, já passou, possa contar pra quem tá assistindo. Tem vários, assim. Como eu disse, quando mataram o Melar, eu era delegado de homicídio. Eu trabalhei 6 anos em Porto Alegre, né? Sim. Nós fizemos... eu tô com 24 anos de polícia. Hoje as pessoas só enxergam o Arigoni daqui, mas eu fui delegado regional em Santiago antes. Região Santiago, da Mata, até né? Itaqui, foi delegado de Itaqui, né? Fiz muita coisa. Já trabalhei em Porto Alegre em 2 delegacias, DENARC, DEIC, aqui praticamente todas as delegacias da região. Então tem muita história, assim, ó. Coisa inusitada que me doeu muito foi no início da carreira, porque logo depois de eu ter saído de Rio Grande, acho que um ano e meio depois, a chefia de polícia me chamou, porque tinha uns colegas lá em Rio Grande envolvidos com corrupção. Estavam assaltando junto com os bandidos lá. Eram mais bandidos que os bandidos, na verdade. E aí como eu tinha trabalhado lá, eles precisavam do meu conhecimento. E aí nós acabamos integrando uma força-tarefa lá, ficamos 6 meses escondidos por lá fazendo. Os 5 colegas foram denunciados por 28 assaltos. E eles chegaram a trabalhar na tua época muito lá? Muito triste fazer. Sim, eram pessoas que eu conhecia que trabalhavam com a gente. 28 roubos, né? Então foi um período muito difícil, essa parte correicional muito difícil. Eu trabalhei depois quase 2 anos no início da carreira. E em Santiago teve algum fato de repercussão? Algum gauchão? Santiago, eu me lembro muito feliz de Santiago. Foi um período muito bom, uma cidade que me acolheu muito. Meu pai foi... No final da carreira, o pai foi delegado regional 1 ano e meio em Santiago ali, e se aposentou em Santiago. Depois eu voltei como delegado para Santiago. Então a cidade me acolheu, foi muito bom, a gente conseguiu fazer muita coisa na região. Eu fiz muitos amigos ali, sou muito benquisto. Não tem nenhum fato de repercussão em Santiago, mas a gente conseguiu dar uma cara nova para a polícia de Santiago, conseguiu iniciar um processo de modernização, que hoje o delegado Guilherme está lá, segue e conseguiu evoluir muito, né? Então realmente é um lugar que eu lembro com muito carinho. Mas não tem nenhum fato de repercussão assim que tenha ocorrido. Então, agradecer ao Dr. Arigoni, né, Marcelo Arigoni, a gente consegue ver que é um policial que ama o que faz, né, a sua profissão, por convicção, por toda uma criação de família também. Eu acho que isso é em qualquer profissão, né, Arigoni, a gente amar o que está fazendo, né. Sabe, essa semana eu estava dizendo para minha mulher lá, em Santa Maria tem a delegacia de plantão, né, então tem delegados plantonistas, mas quando eles, estão em licença saúde, estão em férias, por algum motivo eles não estão ali, a gente faz uma escala de plantão. Entre nós, delegados, cada um tira um dia, 2 no mês, 3 no mês. No verão é 4 no mês. E aquilo é ruim, é um saco, né? Tu tá em casa e te chama, plantão de madrugada, sexta de plantão, não dá beber, não dá pra sair. Então aquilo sempre foi ruim. E agora na delegacia de homicídios, eu nem tô nas escalas lá, porque eu tô de plantão todos os dias. Todos os dias, 365 dias por ano. Plantão 24 horas. Todos os dias, porque todo homicídio, tentativa de homicídio, suicídio, desaparecido, homicídio de trânsito é meu também. Tudo é meu. Eu não vou em todos, mas não é. Só latrocínio da Draco. Que é o roubo com morte, né? Da Draco. Latrocínio, infelizmente, eu acho que não tem nenhum esse ano em Santa Maria. Eu não tô lembrado. E homicídio houve 44, mais umas 100 tentativas. Eu não digo que eu vá em todas as ocorrências, mas os homicídios eu vou em praticamente todos. Alguns na hora eu lá? vou na hora, 2 da manhã, 3 da manhã. E isso não me dói, eu vou feliz hoje, entendeu? Eu dizia em casa isso pra minha esposa, ela dizendo, tu vai faceiro. Se me chamam na sexta-feira eu vou, porque a gente tá se sentindo útil, eu tô me sentindo útil de novo aí. Vou fazer esse último ano. Não feliz pelo que morreu, né? Mas não, eu quero dizer feliz de trabalhar claro. uma resposta pra cidade de Santa Maria. Exatamente.
Mas então agradecer a presença, né? A gente teria, eu acho, muitos assuntos para ser tratado aqui na E área com da polícia, vamos fazer outros convites, né, Rodrigo? E quero pedir então para quem está nos assistindo e vai escutar também pelas outras plataformas, que se inscreva no nosso canal do YouTube, Paralelo 29, né? E curte lá e compartilhe também com os demais. Até mais!